Bem-vindo à primeira aula do Método Carvalho, o melhor método de vendas para quem está começando e quer gastar muito pouco com anúncios. Na verdade, eu não conheço outro método em que você consegue ter um resultado rápido, ter um resultado lucrativo e que seja o meio mais fácil de vender, gastando o mínimo possível com anúncios. Eu não conheço. Então, nessa primeira aula, eu vou dar uma visão geral sobre o método Carvalho e você vai assistir um trecho de um workshop que a gente fez. E esse trecho é um dos melhores trechos onde eu explico o método Carvalho e explico por que funciona e por que os outros métodos que você já deve ter conhecido, já deve ter estudado, eles não são tão bons para começar. Não quer dizer que os outros métodos não funcionem, não quer dizer que os outros métodos você nunca vai usar. Mas é que para esse começo agora, o método Carvalho é o melhor método para você começar. E eu explico por quê. É uma aula um pouquinho extensa, mas vale muito a pena você assistir. Então assista. Vai estar junto um depoimento de uma das nossas parceiras que já trabalha com a gente um bom tempo e ela vai falar um pouco da história dela, dos resultados. Então, vale a pena você assistir, tá? Não passe dessa aula. Eu sei que às vezes é um pouco chato assistir conteúdo, mas assista, tá bom? E se você for bom em assistir no modo acelerado, pode fazer isso, tá bom? Coloca aí no modo 2x, o YouTube permite isso, mas assista a aula completa. Segue o trecho. Pessoal, é o seguinte, muitos de vocês que estão aqui nesse workshop estão aqui porque querem aprender a vender pela internet e estão cansados de tentar e não conseguirem. Sim ou não? Eu acho que vocês, assim como eu no passado, assim como o Sidney e a Bruna, que são aqui meus companheiros, minha equipe maravilhosa, eles também enfrentaram as mesmas dificuldades que vocês, acredito que vocês estão enfrentando agora, que é não conseguir vender ou não ter consistência nas vendas. E eu acredito que agora, nesse momento, o maior problema que vocês estão enfrentando seja o excesso de informação. Porque o que acontece? Toda hora, toda hora, vocês encontram uma maneira diferente de vender, uma estratégia nova. Toda hora você vê um anúncio de um cara que fala o novo jeito de vender, mais fácil, graxa de ganhar dinheiro, não é? Você tá lá no Instagram, de repente vê um anúncio do cara com carro ou do cara na mansão falando que aquele é o jeito de vender, que você tem que comprar o curso dele. E aí você vai e compra, né? Porque você acredita na promessa dele. E aí você tenta, aplica, estuda e vê que na prática não é bem assim. Não é tão fácil como ele falou. E aí você acaba investindo aquele dinheirinho suado que você não podia gastar em anúncio e aquele dinheirinho não retorna. E o pior, que às vezes aquele dinheirinho você nem poderia estar gastando. Você nem tem uma verba de guerra, né? Quando você tem um dinheiro sobrando que nem te faz falta, beleza. Você investiu, você aprendeu, não deu lucro, beleza, mas você aprendeu. O ruim é quando você investe o dinheiro e aquele dinheiro não retorna para você e aquele dinheiro realmente faz falta. É ou não é? Fala a verdade. Já aconteceu isso com vocês? De vocês gastarem um dinheirinho com anúncio e aquele dinheirinho ser justamente um dinheirinho que vocês precisavam? É um dinheirinho que vocês não poderiam ter gasto? Já aconteceu isso com vocês? Eu tô vendo a carinha de vocês, hein? Tá aqui na minha frente. Vocês podem balançar se vocês quiserem, tá bom? Se vocês quiserem abrir o vídeo, interagir, fiquem à vontade, tá? Pessoal, então às vezes o excesso de informação mais atrapalha do que ajuda. Porque, cara, você não sabe por onde ir, não sabe por onde vender. Você tenta vender de um jeito, não funciona, tenta vender de outro, não funciona. Você fica pulando de galho em galho. Você fica testando um método,
não dá certo. Você fica testando outro método, não funciona. Ah, tráfego pago direto para a página de vendas. Nossa, esse é o jeito. Não, o jeito agora novo é ManyChat. Não, agora é fazer robô no WhatsApp. Não, agora é site de aposta. Não, agora é isso, aquilo, outro. Enfim. E aí vai, você tenta e nada funciona, você só fica gastando dinheiro com anúncio, né? Mas a pergunta que é a pergunta desse workshop, qual é a melhor maneira de vender pela internet? Qual é o jeito mais fácil para quem está começando? Que é o caso aqui de vocês, por exemplo, que estão me assistindo aqui no Zoom e, é, e no YouTube. Qual é a maneira mais fácil para quem está começando agora? Qual é a maneira mais barata, ou seja, a que você menos investe em anúncios? E qual é a maneira mais rápida, ou seja, aquela que tem um retorno financeiro mais rápido? Aquela que você trabalha e tem um lucro mais rápido. Tem um método assim que tem esses três fatores? Que você tem um retorno financeiro mais rápido, que seja mais fácil de executar e que você possa investir o mínimo em anúncios? É o que eu vou mostrar aqui para vocês nesse workshop. Eu não. Eu e minha equipe. Eu, a Bruna e o Sidney vamos estar aqui doando o nosso tempo para vocês. Doando entre aspas, vocês que estão aqui no workshop pagaram, né? Mas depois vocês vão pensar bem sobre esse valor que pagaram sobre o workshop. Depois a gente fala sobre isso. Se realmente, talvez vai parecer até uma doação mesmo, esses 2 dias intensos. Eu quero compartilhar aqui com vocês. Eu preparei aqui para vocês uma apresentação. Deixa eu me preparar aqui para apresentar para vocês. Só um momento. Compartilhar. Tela 2. Beleza, tá aparecendo aí. Show. Tá aparecendo aí. Beleza. Eu separei aqui algumas formas de vender pela internet. Algumas formas que são comuns, que são as mais, assim, como eu posso dizer, são as mais conhecidas. Não são todas, mas são as mais conhecidas de vender pela internet. E eu acredito que a maioria de vocês já tenham conhecido alguma dessas maneiras, tá? Essas formas que eu vou apresentar para vocês não são ruins. Não. Eu não estou aqui para dizer que a técnica de vendas, a forma de vender que eu vou apresentar para vocês aqui seja a melhor do mundo e a única. Não. Existem outras formas de vender que são boas. Eu uso, inclusive, outras formas de vender. Além da que eu vou ensinar para vocês. Porém, na minha visão, não é a melhor maneira de vender para quem está começando e quer gastar o mínimo em anúncios. Então, todas essas formas aqui funcionam e dão dinheiro, mas na minha visão, não é a melhor maneira de começar para quem está começando e quer gastar o mínimo em anúncios. Bruno, eu não tenho esse problema de gastar em mínimo em anúncio, então essa live não é para você. Esse workshop não é para você. Se você não tem problema em gastar dinheiro, cara, tem outras coisas aí. Esse método aqui já não é para você. Esse método aqui é para quem quer gastar o mínimo em anúncios. Se o seu problema não é gastar dinheiro em anúncio, então, cara, você pode pedir o reembolso desse workshop, você pode estudar outra coisa. Esse método aqui não é para você, tá? Então, esse método é para quem está começando e para quem quer gastar o mínimo em anúncios. Deu para entender? Mas antes, eu quero mostrar algumas formas de vender que vocês já aprenderam, já tentaram, e eu quero fazer vocês entenderem por que essas formas de vender
não são as melhores que existem para vocês começarem, tá? Por exemplo, ah, vamos começar aqui uma forma bem conhecida, que é lançamento, tá? Quem é que não conhece o titio Érico Rocha? Fórmula de lançamento. E depois começou a existir outros lançamentos, né? Nós temos vários tipos de lançamento. Se, por exemplo, eu nem vou abrir isso aqui, senão a gente vai delongar muito, mas, por exemplo, Pedro Sobral, ele faz um tipo de lançamento um pouco diferente. Ele faz o estilo lançamento do Érico Rocha, né? E faz outros tipos de lançamento também. Então, existem alguns tipos de lançamento, como, por exemplo, lançamento tradicional, meteórico, passariano, lançamento possuído. Eu não vou entrar em detalhes. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Esse é o melhor método para quem está começando? Eu criei. Hoje de manhã eu estava preparando isso aqui para vocês e eu criei uma sigla. Eu vou chamar essa sigla de TIRF, que é tempo, investimento, risco e facilidade. Então, tempo. Para você fazer um lançamento, eu coloquei um tempo bem razoável. 3 semanas. Para você planejar, executar e começar a vender. 3 semanas. Um tempo ultra razoável e bom. Porque, na verdade, dependendo, um lançamento pode demorar muito mais do que 3 semanas. Eu estou sendo aqui bem bonzinho no tempo, tá? Então, um tempo demora no mínimo 3 semanas, sendo bem bonzinho, mas pode demorar aqui, por exemplo, uns 2 meses. É em média, desde o planejamento até começar, até a abertura do carrinho, 2 meses, tá? Pode demorar 2 meses. Mas eu coloquei aqui um tempo mínimo de 3 semanas, tá? Investimento em dinheiro alto. Por que alto? Porque você precisa ter uma base grande de leads para ter um retorno. Então você precisa captar leads. Então você precisa investir dinheiro. E quando eu digo alto, é alto mesmo. Tipo, no mínimo, 3 mil reais. Assim, para algumas pessoas, 3 mil reais não é muito. Para mim é muito. Assim, para quem tá começando, eu acho alto. Então, cara, você tem 3 mil reais, assim, para jogar fora. Jogar fora no sentido assim, se esses 3 mil reais não voltarem para você, faria diferença na sua vida financeira? Porque isso aqui é um investimento. Investimento tem risco. Investimento pode não voltar. E o risco é altíssimo. Por quê? Porque você pode não ter retorno nenhum. Exatamente, pode acontecer isso. Não quer dizer que a forma lançamento é uma forma ruim de vender. É porque pode acontecer. Pode acontecer de você captar o público errado, pode ser que você executou errado. Porque o lançamento, ele é muito complexo de executar, tá? Ele não é fácil. Não é fácil. Então, por exemplo, você tem ali. Eu só citei algumas coisas. Você precisa ser bom de copy. Você precisa fazer vídeos ao vivo. Então, imagina, você tem que ter ali algumas habilidades mínimas para você executar um lançamento. Então, cara, você precisa de dinheiro, o risco é alto e a facilidade é muito complexa. Então, para quem está começando e quer investir em pouco, será que lançamento é uma boa ideia? Na minha visão, não é. Então, eu não recomendaria, por exemplo, você investir em fazer lançamento para quem está começando. Quer dizer que é ruim? Não, não é ruim. Eu faço lançamentos, inclusive, para vender produtos. Funciona bem. Eu gosto. Mas para quem está começando e quer investir pouco, não recomendo. Tráfego direto na página de vendas, o tradicional. O, como se diz? É a primeira coisa que você vai aprender no marketing digital, isso aqui. Cara, vamos falar a verdade. Qual que será que é o tempo, investimento, risco e facilidade disso aqui? Tempo. Você vai demorar para otimizar a página de vendas. Você vai demorar para otimizar campanha, anúncio e público. E um detalhe, se você for afiliado, você tem que criar sua própria página de vendas, tá? E aí você tem que saber criar uma página de vendas. Aí vai envolver mais habilidade, mais tempo. Então, tempo. Demora para utilizar. Demora.
Eu não coloquei aqui um tempo, mas demora, tá? Aí vai depender de vários fatores, porque são várias coisas para você otimizar. Investimento alto. Alto investimento em tráfego pago, sem a garantia de retorno nas primeiras semanas. Cara, você vai começar a investir em tráfego pago para uma página de vendas? Você não vai ter retorno nas primeiras semanas. Sem chance. O retorno nas primeiras, ó, sem garantia de retorno nas primeiras semanas. Por quê? Porque nas primeiras semanas você vai otimizar público, você vai otimizar página, você vai otimizar anúncio. É várias coisas para otimizar. Não vai dar retorno nas primeiras semanas. Mais uma vez, quer dizer que é uma estratégia ruim? Não é isso que eu estou falando. Eu só estou falando sobre tempo, risco, investimento e facilidade. Risco. Eu já acho um risco menos arriscado do que lançamento. É um risco mais moderado. Por quê? Porque você vai investindo aos poucos o seu dinheiro, certo? Diferente de um lançamento que você arrisca tudo antes, só para depois ter o retorno. Aqui não, o risco é moderado. Lembrando que a conversão é baixíssima, tá? Diferente de um lançamento, a conversão aqui é baixíssima. E a facilidade também muito complexo. Por quê? Porque você precisa ser um bom profissional em tráfego. Cara, você precisa entender de tráfego, você tem que ser bom em gerenciador de anúncios, você tem que entender de métricas, você tem que saber otimizar campanhas, você tem que saber encontrar público, você tem que fazer teste AB constante na página. E se você é afiliado, cara, você tem que fazer a sua própria página de vendas. Você vai ter que mudar vídeo de vendas. Você vai ter que mudar a carta de vendas, se for um texto, né? Porque a página de vendas ela pode ter um vídeo ou pode ter um texto. Então você vai ter que mudar ou texto ou vídeo. Então, e você vai ter que fazer teste. E nesse teste, mais dinheiro em tráfego. Então, complexo de executar. Então, mais uma vez, será que tráfego direto para a página de vendas é algo interessante para quem está começando? Na minha visão, não é. Uso de automações, ManyChat e robô no WhatsApp. Não. Hoje virou uma febre. Venda automático no robô. Robô do WhatsApp. Robô do WhatsApp. Vai vender para você. Nossa, agora é a mania de vender no WhatsApp. Agora o robô que faz tudo, o robô que é automático. Vamos analisar se vale a pena isso? Ó, tempo, investimento, risco e facilidade. Tempo. Demora para otimizar a automação e copy da automação. Então, você tem que criar automação, que são os fluxos de conversa lá dentro do ManyChat ou dentro do robô de WhatsApp, e você tem que entender de copy da automação. Investimento também é alto, porque você precisa ter leads para entrar no fluxo, tá? Então, um detalhe aqui, ó. Para ter retorno, você precisa ter bastante leads, porque a conversão é baixa. Conversão por robô é baixíssima, tá? É um pouco melhor que tráfego direto para a página de vendas, só que nem se compara com atendimento humanizado, cara. Tipo, é irrisório. Então, para você ter um resultado expressivo, você tem que ter alto volume de leads. E para você ter alto volume de leads, o que você precisa fazer? Investir em tráfego pago para captar leads. Então, o investimento é alto. Risco, eu acho moderado, não é um risco alto, porque você vai investindo o seu dinheiro aos poucos, vai testando, vai investindo. Então, não é um risco alto de dinheiro, embora tenha uma conversão melhor que tráfego direto para a página de vendas, ainda assim tem uma baixíssima conversão. Facilidade, muito complexo de executar. Por quê? Você precisa ter conhecimento técnico em automação, tá? E perca de contas, isso aqui é uma dor de cabeça desgraçada, porque você perde muita conta no WhatsApp. E se você for fazer ManyChat no Instagram, você também perde contas no Instagram. Porque no começo você quer gerar volume e você quer fazer automações ali com os seus leads. Você faz a automação na conversa inicial e depois quer fazer uma segunda conversa, um segundo atendimento e um terceiro. E, infelizmente, o Meta Ads, o miserável do Meta Ads, não gosta disso. E aí você acaba perdendo contas. E isso aqui é uma dor de cabeça. Então,
isso aqui é muito chato. É uma realidade. Então, cara, para quem tá começando, isso aqui é muito frustrante. Você perder contas no início. Isso aqui trava o seu trabalho, tá? Você demora para construir o seu fluxo. Você tem uma conta no Instagram, uma conta no WhatsApp, cheia de leads, e de repente a sua conta é banida. Isso aqui é muito triste, tá? Então, isso aqui é um risco. Isso aqui até faz parte do risco, né? Então, é complexo de executar, é chato de executar. Eu não recomendo para quem está começando também, tá? Eu também coloquei e-mail, tá? E-mail, cara, e-mail. Funciona, mas eu não recomendo para quem está começando. O tempo é relativo porque depende do público estar aquecido. Cara, se o público está aquecido, você pode fazer uma venda em um dia. Você dispara um e-mail hoje, faz venda hoje. Mas se o seu público não tiver aquecido, cara, aí vai depender, aí depende. Aí você pode fazer. Aí pode demorar, você vai ter que aquecer o público, você vai ter que levar esse público para um conteúdo, alimentar com conteúdo, talvez. Aí depende do ticket, enfim. Então o tempo é relativo aqui, depende do público. O investimento alto. Por quê? Ferramenta de envio de e-mail é cara. É cara. É um custo fixo. Cara, é fixo. Depois você pesquisa. É caro. Só isso. Captura de lead. Se você não tem base de leads, você vai ter que capturar. Então você vai investir em tráfego pago para capturar leads. Pessoal, quando eu falo leads aqui, para quem não sabe o termo técnico, são contatos de pessoas. Toda vez que você recebe ali um WhatsApp ou um e-mail, isso é um lead. Lead é um contato de uma pessoa que você recebe. O risco moderado baixo, tá? Porque basicamente você só tem aqui, né? Você não tem um risco alto, né? É um risco até baixo. A estratégia de e-mail ainda é legal. Só que você precisa ter um bom volume de e-mails para ter uma conversão, tá? E a facilidade, você precisa ter conhecimento em copy, tá? Isso aqui. Então, e-mail dessas estratégias seria, por incrível que pareça, a menos difícil dessas aqui que eu apresentei para vocês. Só que o investimento é alto. Você tem que ter dinheiro para ter uma boa base de e-mails, certo? E eu não sei onde eu coloco aqui sobre o retorno, investimento. Aqui eu acho que está em investimento. Você precisa, aqui ó, baixa conversão. Então você precisa ter uma base grande para ter uma conversão legal. Beleza? E aí fazer teste AB. Tá? Então a facilidade é razoável aqui, tá? Razoável, porque você consegue aprender copy, faz um curso de copy, e aí você consegue construir boas cartas de vendas, ainda mais com a ajuda do ChatGPT. Mesmo assim, por causa do investimento, cara, para quem está começando, pagar uma ferramenta de e-mail, investir em tráfego pago, eu não recomendo por causa do investimento e também da baixa conversão. Você tem que ter uma base muito grande de e-mails, tá? Aí você precisa investir aqui tempo num curso de copy, então eu não recomendo para quem está começando e-mail, tá? Por fim, temos o orgânico, o maravilhoso orgânico, né? O orgânico, tempo altíssimo para você. Cara, você tem que ter tempo para investir no orgânico. Você tem tempo? Investimento zero alto. Como assim zero alto? Investimento você não vai gastar, é orgânico, né? Você não vai gastar dinheiro, mas ao mesmo tempo é alto. Por quê? Porque vai gastar seu tempo. Cara, imagina. Você vai ter que dedicar horas do seu tempo. Coisas que com tráfego pago você demora minutos, no tráfego orgânico você vai demorar horas. Horas! Hoje eu acho o meu tempo muito valioso. Eu prefiro gastar dinheiro pagando 15 minutos para economizar meu tempo. Entendeu? Porque aí eu uso meu tempo para produzir outras coisas e produzir mais dinheiro. Então, investimento, na minha opinião, é alto, tá? Mas em questão financeira, obviamente é orgânico. Risco zero, né? Se risco é zero. Então, se você não vai gastar nada, mas também você não pode ganhar nada. E se você ganhar, você não investiu nada.
Facilidade extremamente complexo, gente. Gente, orgânico, pra mim, eu não sei orgânico. Se vocês quiserem aprender orgânico comigo, não, é a pior pessoa para aprender orgânico. Extremamente complexo. Por quê? Primeiro, você está totalmente nas mãos das redes sociais. Você não está no controle de nada. Você tem que ser bom de copy. Isso aqui até que eu domino, bom de copy. Beleza. Mas aí você tem que entender bem o algoritmo. Cara, eu não entendo do algoritmo. E você tem que depender do algoritmo. E ter muito tempo. Cara, então é complexo. Eu não recomendo de jeito nenhum. Isso aqui eu não recomendo nem pro meu pior inimigo. Tráfego orgânico é uma coisa assim que. Assim. Isso aqui é castigo, gente. Isso aqui não existe. Tráfego orgânico não existe. Cara, tem habilidades do tráfego orgânico que é bom você ter habilidades que pessoas do orgânico têm que é bom você ter. Tipo, ser bom de copy, ter uma boa comunicação, saber gerir bem as suas redes sociais. São habilidades que vão te ajudar no tráfego pago. Mas é bom para você aprender para usar no tráfego pago, não para usar no tráfego orgânico. E foge disso aqui. Isso aqui não é de Deus, não, gente. Isso aqui não é de Deus, tá? Beleza, gente. Já que essas não são as melhores maneiras, já que essas não são as melhores maneiras de vender pela internet para quem está começando, mais uma vez, são maneiras que eu não recomendo para quem está começando e quer gastar o mínimo em anúncios. Qual é, então, a melhor maneira que eu recomendo para quem está começando? Na minha opinião, a melhor estratégia de vendas pela internet é a que nós vamos apresentar nesse workshop. E quem tiver nesse workshop vai aprender justamente essa estratégia. A melhor estratégia. A melhor para quem está começando e quer gastar o mínimo com anúncios. Tá? É a maneira mais fácil de começar a vender pela internet gastando o menos possível com anúncios. Tá? O que você vai aprender hoje pode literalmente mudar a sua vida. É sério. É sério. Literalmente mudar a sua vida. Porque o que vocês vão aprender aqui nesses 2 dias, vocês que estão aqui no Zoom, né? Quem está aqui no YouTube só vai assistir até as 10 horas, né? Mas quem está no YouTube ainda pode entrar nesse workshop, ainda tem um link aí na descrição, se quiser entrar, ainda dá tempo. Mas vocês que estão aqui nesse workshop, vocês vão aprender aqui nesses 2 dias algo que pode literalmente mudar a vida de vocês. Eu tô falando isso hoje porque eu recebo e vejo as mudanças das pessoas que aprenderam comigo e com a minha equipe. As pessoas que aprenderam comigo, com o Sidney, com a Bruna, mudaram de vida. Tá? E eu, assim, só para vocês terem uma ideia, cara, se você for no meu Instagram, todos os meus destaques, há 2 anos atrás eu comecei a colocar nos meus destaques depoimentos espontâneos. No começo, quando eu comecei a ensinar, eu estava até com vontade, eu até ficava com vontade de pedir depoimento para colocar. A gente fica com vontade, né? Quando a gente gera conteúdo, a gente fica com vontade de pedir depoimento. Mas aí eu fiquei quietinho um pouquinho, esperei. E antes de eu pensar em pedir, começaram a surgir depoimentos espontâneos. E aí eu comecei a colecionar isso. Colecionar. E eu colecionei tantos. Cada destaque cabe 100. Ó, cada destaque cabe 100. Eu cansei de colecionar. Cada destaque desse aqui são 100 depoimentos de pessoas que me mandaram de forma espontânea os seus resultados com a estratégia que eu e minha equipe vamos ensinar para vocês aqui hoje. Hoje e amanhã. Então, assim, são pessoas que começaram do absoluto zero, como vocês, ou que já tentaram esses outros métodos que vocês acabaram de ver, e que depois de aprenderem esse método de hoje, tiveram resultado. Vamos ver se abre alguns destaques aqui, né? Então, são pessoas, por exemplo, que começaram a vender
investindo muito pouco em anúncio. São pessoas que conseguiram sair, por exemplo, do CLT. Pessoas que conseguiram faturar mais de 5 mil reais no mês. Pessoas que começaram a faturar mais de 10 mil reais no mês. Pessoas que começaram a faturar mais de 100 mil reais em vendas como afiliado em poucos meses. Pessoas que conseguiram realizar o sonho de fazer uma viagem que sempre quiseram. Sim, eu recebi depoimentos de pessoas que conseguiram fazer uma viagem que sempre quiseram. Então eu recebo aqui depoimentos, ó. Fiz minha primeira venda graças ao seu método, mas, ó. Primeiro saque na Hotmart. Pessoal planilhando os resultados. E assim vai. Primeira venda. Ó, as primeiras comissões. Tá? Então, ó, isso aqui é, por exemplo, um ranking que a gente tem de faturamento. Esse faturamento aqui, ó, nessa época aqui, esse faturamento que a gente está mostrando aqui não é o faturamento bruto. Essa aqui é de comissão de afiliado. Hoje a gente usa o ranking de faturamento bruto, que é um pouco maior. Mas nessa época a gente pegava direto da Hotmart o faturamento de comissão de afiliado. Então essas pessoas aqui que aprenderam o método de vendas que a gente vai apresentar para vocês, ganharam isso aqui, ganharam esses dinheiros aqui no mês, em um mês, só de comissão. Ah, Bruno, mas eles investiram em quanto em tráfego? Em média de 20 a 30% desse valor. Em média, de 20 a 30% desse valor foi o investimento que eles usaram em tráfego. Então, por exemplo, aqui esse Rodrigo aqui, por exemplo, que ganhou 4 mil reais de comissão, desses 4 mil, então 20%, 800 reais ele investiu aqui em tráfego. Então ele teve um lucro de 3.200, 3 mil reais. Um lucro de 3 mil reais. Obviamente, ele não começou investindo 800 reais de uma vez. Ele começou aos poucos. A gente vai ensinar vocês a começarem com 100 reais. E aí vocês vão escalando com os ganhos. Vocês vão começar com 100 reais e vão começar a escalar com os ganhos. O que vocês ganharem com esses 100 reais iniciais. Foi o que aconteceu com a maioria dessas pessoas aqui. Com o método de vendas que vocês vão aprender hoje. Tem uma pessoa aqui, ó, isso aqui são algumas pessoas, esse aqui é o Sidney. O Sidney, que hoje é nosso gerente, não é o gerente de afiliados, ele é o nosso gerente geral aqui do portal. Ele era afiliado antes. E ele ganhou essa plaquinha, que é 5 dígitos em 30. Ele foi uma das pessoas que conseguiram faturar como afiliado na época, quando ele era afiliado nosso. Ele conseguiu faturar mais de 10 mil reais em comissão. Esse aqui foi outro afiliado. Ó, outro afiliado. Afiliado que ganhou mais de 10 mil reais em comissão como afiliado em um mês, usando o método de vendas que a gente vai apresentar para vocês. 10 mil reais de faturamento, investindo em média de 20 a 30%. Então aqui, na pior das hipóteses, esse afiliado investiu aí 3 mil reais para ganhar 10 mil. Então ele teve um lucro de 7 mil reais. Quem aqui quer ter um lucro de 7 mil reais? Quem aqui quer ter um lucro de 7 mil reais? Quem quer aprender a ter um lucro de 7 mil reais? Agora eu quero voltar ao Zoom e não sei como é que eu faço. Quem quer que tenha um lucro de 7 mil reais? Quem quer ter um lucro de 3 mil reais? É possível. Essas pessoas que eu mostrei para vocês são pessoas como vocês, pessoas que começaram do zero. E tem uma pessoa aqui que eu quero chamar, que é a Patrícia. A Patrícia começou como vocês, e eu gostaria que vocês ouvissem um pouco da história dela, porque ela tem muito a compartilhar. Né, Patrícia? Bom dia, Patrícia! Patrícia, você tá toda produzida. Você tá chique hoje, Patrícia. Parabéns, você tá bonitona.
Cadê? Abre o áudio aí, gente, da Patrícia. Ah, vai aparecer aí, Patrícia, só ativar. Bom dia, Bom dia, Patrícia, tudo jóia? tudo bem aí? Tudo bem. Patrícia, eu sei que você. Gente, a Patrícia é muito atarefada, ela é uma das nossas top afiliadas. É... Inclusive, depois vê aí, Bruna, como é que coloca eu e a Patrícia aí em evidência. Eu não sei como é que coloca. Se você conseguir, coloca aí a gente. A Patrícia é uma das nossas mentoradas. A gente, para quem não sabe, nós temos um programa de mentoria. Isso a gente fala depois, tá? Mas a Patrícia ela faz parte do nosso grupo de mentorados. E aí, a Patrícia. Patrícia, eu queria que você contasse um pouco da sua história antes e depois de conhecer o método de vendas que a gente vai apresentar aqui no workshop. Esse método de vendas que a gente vai ensinar para o pessoal. Fala um pouquinho da sua história como que você começou no marketing digital, o que que você já tentou e não deu certo. E aí, como é que foi? Aí depois como é que você conheceu o portal e como as coisas começaram a deslanchar para você? Por favor. Beleza. Bom, eu iniciei em 2021, né? Final de 2021. Na verdade, eu trabalhava CLT, já tinha meu filho ali na época, quase 4 anos. E na época que eu comecei a saber do digital, do marketing digital, naquele ano, no início do ano, eu tinha adquirido um curso e tentando fazer ali as aulas, sem suporte, sem entender absolutamente nada, eu desisti no meio do ano, em 2021. E aí, no final do ano, no emprego que eu estava, eu tinha recebido uma proposta de trabalhar até o final do ano ali, porque eu ia ser dispensada. Eles iam mudar de cidade, eu precisava acompanhar eles, não tem como, eu tenho um filho pequeno, a gente fez um acordo e eu sairia ali no final do ano. Então, ali, eu já sabia que eu ia estar de seguro-desemprego e comecei a buscar alguma coisa que eu pudesse fazer sem precisar voltar a trabalhar 8 horas por dia, por conta do meu nenê. Foi aí que eu comecei a pesquisar muito sobre o digital, entrar no Facebook, grupo, Instagram. E dentro de um grupo eu encontrei, inclusive desse curso que eu comprei e não fiz, não cheguei a concluir, um afiliado. Eu não sei, na verdade, eu perdi até o contato, eu não sei se essa pessoa ela já era afiliada do portal ou se ela só conhecia a escola para afiliados. E aí me indicou no grupo: olha, eu vejo que você tenta lá, você já falou que não consegue desenrolar nada, é muito difícil para você entender sobre o assunto. Eu vou te mandar um link aqui no YouTube para você assistir umas aulas de um pessoal que vende muito, chama Escola para Afiliados. E aí eu comecei a acompanhar as aulas pelo YouTube, né? Comecei a acompanhar o passo a passo gratuito, aí foi onde eu conheci o pessoal da equipe, né, nos vídeos ali, encontrei o Instagram do Bruno, e aí, no final de 2021, em novembro, eu entrei para a turma da mentoria, que eu não lembro se na minha época era a terceira, a segunda ou terceira turma da mentoria daquele ano, né? Naquela época. Eu entrei para a mentoria. E aí, na mentoria, eu comecei a consumir o conteúdo gratuito lá no YouTube, mas dentro da mentoria, a gente teve o acompanhamento de 30 dias, e aí a gente foi seguindo passo a passo com o suporte de vocês. E eu, crua, do absoluto zero, sem saber nem que quando um anúncio aparecia para mim no Facebook, patrocinado, era alguém pagando ali para me apresentar, para me mostrar aquilo ali. Não sabia absolutamente nada. E aí eu comecei a mentoria em novembro de 2021. A gente passou os 30 dias de mentoria, acompanhamento, que eu acredito que era todos os dias, né? Eu lembro que tinha um domingo, o meu menino queria sair, eu falei, eu paguei a mentoria, eu tenho que ficar aqui, saia com seu pai, que eu preciso assistir às aulas. E eu estava muito disposta a fazer acontecer, porque eu sempre procurava, Bruno, algo para estar muito perto do meu filho, né? Vocês conhecem um pouco da história, sabem da dificuldade, da correria que eu tenho com ele, e ele sempre ficou muito assim, eu terceirizava muito o cuidado dele, porque eu precisava trabalhar, né? Então, meu esposo trabalha fora, eu também trabalhava. E naquele momento ali, de ser dispensado do trabalho, eu vi uma oportunidade de conseguir fazer o que eu queria. E foi bem naquele ano que eu encontrei vocês. Então, eu decidi que eu faria da mentoria, né? Fiz o investimento
realmente com medo, né? Porque eu não tinha noção de nada do que ia acontecer ali, eu não entendia nada sobre o digital, não tinha noção do que era o tráfego pago, e fui com a cara e a coragem ali, porque eu estava disposta a conseguir trabalhar da minha casa. Eu sabia que eu tinha potencial para fazer algo melhor do que aquilo que eu fazia no CLT e do tempo que eu disponibilizava, né? E ficava longe do meu filho. Então eu comecei a mentoria, a gente iniciou em novembro, passaram-se os 30 dias naquele mês, sem saber nada, começando do absoluto zero, eu ainda consegui fazer 7 vendas. E assim, na época, para mim, foi uma frustração no sentido de, fiz só 7 vendas. Mas, meu, eu não sabia de nada. Hoje eu olho para trás e falo, eu não sabia absolutamente nada. E eu fiz 7 vendas. E olha assim, eu tinha um preconceito enorme com o vendedor. Porque você chega numa loja, por exemplo, de sapato, a pessoa vem o tempo todo atrás querendo te ofertar. Para mim, eu nunca ia vender. Eu nunca ia vender. Então, quando eu comecei a descobrir a forma do método de trabalhar de vocês, eu comecei a gostar da possibilidade de poder estar em casa, mas comecei a gostar realmente do que eu faço. Porque eu via que aquilo ali era uma transformação para a pessoa que eu estava entregando o produto, que não era simplesmente uma venda. Quando eu fiz 7 vendas ali em novembro, mesmo não estando satisfeita, né, com a quantidade de vendas, eu coloquei na cabeça que eu ia focar e que eu ia continuar, porque era aquilo que eu queria. Se no primeiro mês eu já tinha 7 vendas sem saber absolutamente nada, e eu já acompanhava alguns mentorados, inclusive antes de comprar a mentoria, eu fui falar com o mentorado seu para saber o que era, o que vocês entregavam, né? E inclusive a Laís, que eu acho, a Laís é uma mentorada, está na mentoria agora e já foi mentorada também, foi uma das pessoas que eu procurei na época, não conhecia, e ela falou super bem do suporte, de tudo que vocês ofereciam. E aí eu falei, não, é isso que eu quero. Se eu conseguir fazer 7 vendas em novembro sem saber nada, eu vou continuar. Novembro foram 7 vendas, dezembro eu já cheguei perto de R$ 1.200 de lucro, janeiro foi o mês que eu falei, opa, eu já tinha feito acho que quase R$ 3.000, eu falei, janeiro, todo mundo falava de janeiro, e eu lá. E assim, todo dia aprendendo uma coisa, eu falei, janeiro foi o mês que me deu um start, até comentei essa semana com o Sidney, meu esposo, ele era muito contra, ele falou, Patrícia, você estudou, você investiu seu tempo estudando a vida inteira, trabalhou, e agora você vai ficar aí na frente do computador achando que você vai ganhar dinheiro daí. Eu investi na mentoria, eu vou continuar. E aí, em janeiro, ele deu um passo para trás, falou, mas pera, parece que está funcionando, né? E ali eu foquei muito em janeiro, porque o meu menino estava de férias, eu não estava naquela correria doida, e eu consegui ter o meu lucro, assim, maior dentro desses 3 meses, de novembro a janeiro. Fevereiro, isso foi aumentando, né? Aumentou. Espera só um pouquinho, Bruno. Não, tá tranquilo, não tá atrapalhando não. Tá atrapalhando não. Tá atrapalhando não, Patrícia, pode ficar tranquila. Bruna, ela pausou, então você tem que abrir o áudio dela aí. Ah, tá, desculpa, peraí. Nenê veio avisar que tinha gente batendo palma. Então, e aí, em janeiro, que eu vi que dava super certo, eu continuei. Fevereiro, de janeiro a maio, que foi o mês que eu faturei, que eu cheguei no 5K, né? Que eu tive o 5K de lucro na Hotmart, que eu ganhei a minha plaquinha. Todos os meses eu tive só um aumento de vendas. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. E aí, quando eu cheguei nos 5.000, né? Que é a esperada plaquinha, receber a plaquinha de 5K, falei, gente, eu não vou parar. Toda vez que eu podia, eu entrava numa live ali para poder acompanhar, né, vocês, o suporte. Toda vez que eu precisava de algo, sempre tinha alguém ali à disposição. E de 2021 para cá, eu não parei. Tiveram alguns meses que eu vendi menos, que eu precisei, eu não consigo atender todos os dias. Essa semana, do feriado agora, do último feriado para agora, foi assim uma semana que eu determinei que eu ia atender todos os dias, até terceirizei a fisioterapia do meu filho, né, para poder atender todos os dias, porque eu estava muito disposta a tentar atender todos os dias das 8 às 6, que eu não consigo fazer isso, eu atendo 2 ou 3 vezes por semana, para ver ali até onde eu poderia ir, porque eu sei que eu sou capaz de vender, eu já sei como funciona, e tem mês que a gente dá aquela oscilada por conta da nossa dedicação, né, do meu tempo, mais preciso assim dizendo.
E aí eu não parei mais. E tudo que eu aprendi no digital, eu até indico para as pessoas que me perguntam, o que você faz? Já entrei em outros cursos depois, tinha entrado em um antes, entrei depois, já tentei o tráfego direto, como você falou, não tive retorno, tive sempre ROI negativo, a gente investe achando que vai dar certo e não vai. Nesse tempo todo, Bruno, eu já tentei outras coisas, conciliar, não parar o portal, conciliar, mas assim, é para onde eu volto sempre, para onde eu tenho o meu lucro, é fazendo o que eu faço aqui com vocês. E assim, daquele preconceito de vender, hoje, o dia que eu não atendo, eu sinto até falta, porque é um contato que você tem com as pessoas, e assim, uma reciprocidade, a pessoa te retornar, falar que você, agora mesmo eu vendi, a pessoa pagou um boleto ontem, e eu avisei que estava liberado o acesso do curso, a pessoa veio me agradecer, falou da atenção, que ela nunca teve um atendimento assim antes, que ela vai indicar o portal para outras pessoas. Então, assim, quando eu não atendo, eu até sinto falta da minha rotina, né, de vendedora que eu odiava antes. Então, assim, tudo que eu aprendi, tudo que eu sei fazer, tudo que eu escuto, tudo que eu consigo executar hoje aqui no meu trabalho é graças a vocês. Eu sempre falo isso, eu estava dentro de uma mentoria de tráfego direto, que a esposa do dono do curso entrou pro portal. Caramba! Tanto que eu falava que eu vendia pelo WhatsApp. E ele tem um preconceito enorme com vender pelo WhatsApp. E eu explicava, eu trabalho há quase 3 anos dessa forma. Eu faço assim, eu tenho ROI assim, eu consigo ter retorno. E ele falou, não, eu vou explicar isso para minha esposa. A esposa dele, ela já fez até venda, viu? Caramba! Você acredita? E tipo assim, Que massa! é algo que mudou a minha forma de ver o meu jeito de trabalhar. Todo tempo a gente consegue evoluir com vocês, o suporte que a gente tem, a preocupação que vocês têm em passar para a gente o melhor que a gente precisa, porque vocês ganhando, a gente ganhando, vocês ganham também, né? Então, assim, eu sou muito grata mesmo. Tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, tudo que eu consigo, toda a visão que eu tenho do digital hoje foi graças ao que eu aprendi com vocês, né? Com você, com a equipe, com o pessoal do suporte. E ainda bem que eu insisti, que eu fiquei, né? Porque, na verdade, eu não vinha frustrada do digital porque eu não sabia o que era, né? Eu não tinha noção do que era. Então, assim, eu meio que caí, assim, de paraquedas na história. Eu não sei, assim, de onde me deu o estalo, porque eu jamais compraria algo sem nem ao menos conhecer, né? E quando eu comecei a te acompanhar no Instagram, comecei a ver no YouTube que realmente você entregava um conteúdo top demais, gratuito, e a gente já tinha, gratuito, a gente já tinha um grupo ali de suporte. Falei, não, é aqui que eu vou ficar, né? Então, assim, eu agradeço muito e sempre falo do portal. Eu posso, sei lá, comprar N cursos daqui para frente, em diante, tentar fazer outras coisas, mas eu vou sempre conciliar com o que eu faço aqui, porque hoje como o pessoal fala na live, né, quando a gente está na mentoria, isso daqui realmente transformou a minha vida, não só financeiramente, né, na questão financeira, porque hoje é o que eu falo para o meu esposo, você não acreditou no meu trabalho, e se eu quiser hoje, eu posso te tirar do trabalho e você sentar aqui e trabalhar. Exatamente. Aí hoje ele fala, Patrícia, ainda bem que você continuou, porque o sonho dele era que eu pudesse cuidar do meu filho sem terceirizar isso para ninguém, porque ele ficava muito com a sogra, com a avó, né, com a minha mãe, e assim, ele precisa de um cuidado mais especial, um cuidado mais de perto, e eu não tinha essa possibilidade. E quando isso começou a dar certo, falou, não, é aí que você tem que ficar, e você tá gostando de fazer, porque não adianta só ser pelo dinheiro, né? Eu tava gostando de fazer aquilo, eu tava gostando de participar das lives, tava gostando de atender, e muito mais de ver minhas comissões, então eu falei assim, eu vou continuar. E tudo que eu aprendi, tudo que eu sei hoje, toda a visão que eu tenho do mercado, tudo que eu quero saber mais, tudo que eu quero aprimorar, eu tive a base aqui com vocês. Então, se hoje eu procuro um outro curso, se eu vou procurar um outro produto para divulgar, é porque eu aprendi aqui com vocês, eu sei que é possível e que realmente a estratégia funciona para outros produtos. Então, assim, é o que eu quero passar para as pessoas que estão aqui, que realmente querem começar, que querem iniciar. Não tem forma mais prática, porque no meu modo de vista é prático pelo suporte que a gente tem com vocês. Vocês conseguem passar de uma forma muito limpa aquilo que a gente precisa fazer, exatamente pegar na mão ali, um passo a passo. E eu tenho dificuldade com isso, porque às vezes eu preciso ler ali 2, 3 vezes para conseguir assimilar o que eu estou lendo, né? Fazendo uma campanha aí CBO essas semanas que passaram, o
Sidney falava para mim, Patrícia, faça, que você tem que fazer primeiro para depois você entender. Eu falei, Sidney, mas como é que eu vou fazer se eu não entendo? Faz. Eu fui lá e fiz. Do jeito que eu entendi, eu fui lá e fiz. E depois não é que deu certo. Deu super certo e tá dando certo, eu tô mantendo a campanha do jeito que tá. Então, assim, eu só tenho a agradecer mesmo a você, a toda a equipe, o pessoal, que é sempre muito solícito. A gente tem um suporte muito bacana. Vocês mudaram a questão da minha vida financeira. Meu filho precisou de um tratamento ano passado. A gente estava muito buscando, e esse ano em abril, até comentei com você, né? Eu fiquei um mês sem atender porque ele precisava desse tratamento, e assim, intensivo, e eu só consegui fazer e só consegui pagar graças a tudo que eu já tive de retorno com o portal, né? Graças ao Porque trabalho. trabalhando, daria tudo pro meu esposo. Então, assim, é muito gratificante. Eu gosto muito do que eu faço, eu gosto muito da interação. Eu levo como um trabalho na questão do profissionalismo, mas assim, para a gente estar nas lives, participar com vocês, ter o suporte de vocês, é mais do que um trabalho, sabe? É uma questão de uma família mesmo. Vocês compartilham com a gente. Eu falo com você quando você precisa de alguma coisa, você pede opinião. Então, assim, eu indico muito o portal. Eu te acho muito humilde, Bruno. Aproveitar para falar isso Obrigado. pra todo mundo. Porque, assim, de uma humildade, a gente não vê ninguém, assim, nenhum produtor ter esse contato tão próximo, né, com as pessoas, com os afiliados, e isso que me fez ficar. Uma, que eu vi seriedade na escola, eu vi seriedade na empresa, eu sei que vocês trabalham de forma honesta, eu compraria qualquer produto dali, né, qualquer produto de vocês, e eu sei o quanto que vocês prezam pela qualidade dos alunos, dos afiliados. Então, assim, é o que eu faria com certeza. Hoje, se eu voltaria lá atrás, se eu voltasse, né, lá atrás e precisasse iniciar do zero, com certeza seria com o portal. Então, tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, e o melhor, né, a consequência de todo o tempo que eu me mantive com vocês, que é o meu retorno, assim, eu não teria em outro lugar, com certeza eu não teria. E eu só tenho a agradecer mesmo por tudo que vocês fazem, continuam fazendo. Eu fui mentorada em 2021 e agora em outubro, conversando com a Bruna, entrei para a mentoria de novo. E assim, eu não me arrependo. Tem muita coisa que a gente acha que sabe e que todo dia a gente pode melhorar. Então, muitas coisas que eu ajustei de outubro para cá, no atendimento, na questão das minhas campanhas, na questão de analisar as métricas, até do próprio planilhamento dos resultados, né? E já surtiu efeito, assim, já percebi que a minha primeira semana de novembro foi muito top. Tá sendo, né? Que bom, Os que primeiros bom. dias de novembro. Só agradecer. E gostou? Então é isso. Pessoas comuns, pessoas normais, estão aprendendo a vender pela internet, trabalhando em casa, passando mais tempo com a família, passando mais tempo com os filhos, com esse método. Então, vale a pena você estudar, vale a pena você se dedicar, porque dá resultado. Esse método funciona. Você vai ver no nosso ranking, onde mostra os ganhos dos nossos parceiros, e esses ganhos vêm desse método, o método Carvalho. Então vale a pena você estudar, continue avançando nas aulas, que eu tenho certeza que você vai ter um excelente resultado. Um forte abraço.